calhar passava aqui também para o professor Jorge Turgal, para o ouvir sobre esta matéria, como é que está a acompanhar a evolução desta crise e estas últimas medidas. Muito obrigado pelo convite, é um gosto. Obrigada a nós. Eu acho que a cidadania exerce discutindo e falando, e por isso é com todo o gosto também que estou aqui e felicito esta entidade, não é, associação, por aquilo que vai fazendo e por aquilo que fiquei a saber que se propõe fazer. Peço desculpa. Bem, todas as epidemias são reveladores sociais claros, porque nós sabemos que a primeira causa de doença é a pobreza e, portanto, na epidemia, aqueles que são mais pobres têm mais doença e sofrem mais essa epidemia. Bem, garganta seca, não estou, aparentemente que eu saiba, doente, mas nada, obrigado, se não se importa. Não seria nada de estranho andando na rua como andamos. Mas, e portanto, esta lógica que a doutora Raquel Varela falou decorre da sociedade em que vivemos. Os mais frágeis sofrem a epidemia e, se formos ver quem são os que morrem com a epidemia, são os mais frágeis dos mais frágeis. São os mais idosos, os que vivem confinados a instituições, os que vivem sozinhos, os que vivem com menos de 400 euros por mês. E, portanto, e que são muitos, não é? Só em termos de reformas, são cerca de 2 milhões de portugueses que têm reformas iguais ou inferiores a 400 euros por mês. Portanto, nós assistimos, se me permitem voltar agora um pouco para trás, ao aparecimento de uma epidemia que, do seu início, assustou muito, mas que desencadeou todo um processo de comunicação, de aterrorização da sociedade e com um forte impacto também nas redes sociais. E que levou a que, é o meu entendimento simples, a que a generalidade dos políticos seguisse esta pressão social enorme. Porque nós vemos que, na generalidade dos países, foram os políticos que, ouvindo, como foi bem dito, alguns cientistas, seja isto o que for, face aos cientistas que passou a ver, não é? Eu fui até o ano passado, durante 3 anos, presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia e passámos a ter centenas de epidemiologistas todos os dias na comunicação social, não é? Alguns que nunca tínhamos ouvido falar. O que não seria mau, porque opiniões são bem-vindas, não é? Mas quando nos vem anunciar, como um colega que anunciava em março que íamos ter 200 mil mortos, ou quantos é que eram, que íamos ter não sei quantos milhares, nunca ninguém anunciou algo de razoável, ou seja, a comunicação só quer ouvir os catastrofistas, se me permitem o termo. E nunca ninguém critica o erro, não é? Mas isto não foi uma questão nacional, não é? O Imperial College disse de início que a Inglaterra ia ter, não o Reino Unido, ia ter 200 mil mortos. Ora, se nós nos lembrarmos que a epidemia mais grave de gripe que houve em Inglaterra matou 25 mil pessoas, de 25 para 200 mil é fácil fazer contas. E, portanto, isto não foi não foi uma característica nacional, não é? A nível de toda a Europa, passou a haver um discurso de medo e um discurso de pressão sobre os governos que reagiram todos de uma forma igual. E não como havia referaram. forma de voltar atrás? Eu acho que não é possível voltar atrás. Ou seja, criou-se, se me permitem, um certo tipo de paranoia, não é? A nível mundial, onde acresce que aqueles que se recusavam a ter esta lógica, infelizmente, eram dirigentes políticos que não são valorizáveis, no meu entender, não é? É muito simples. Bolsonaro e Trump eram os únicos que desvalorizavam tudo. Ora, que não são exemplos para o cidadão comum, ou pelo menos para quem, como eu,
entende a vida social de uma certa forma de normalidade, não é? É interessante ver que a Suécia é o país que fez a exceção das medidas que todos os outros fizeram. E tê-lo-á feito principalmente porque as medidas de saúde são tomadas pelos responsáveis de saúde que não governamentais. Ou seja, não é o governo, não foi o governo que decidiu. Não são decisões políticas. Aliás, há cerca de um mês, o Parlamento decidiu mudar alguma legislação para poder tomar essas decisões, não é? Políticas em relação à sociedade. Portanto, isto só para dizer que nós entramos. Há uma epidemia, de facto, que é uma epidemia grave, que é uma epidemia preocupante, mas ninguém olhou para as outras epidemias que houve anteriormente para ver como é que ela deveria avançar, não é? E a gente sabe que ela vem por ondas ou por vagas, como se queira dizer, e, portanto, era normal que agora, não é? O Natal passou a ser muito culpabilizado, tem alguma culpa, é um facto, mas tem culpa porque este ano o Natal aconteceu no meio da onda que já ia a subir, não é? E, portanto, ela agravou-se ainda mais. Mas nós sabíamos que esta onda que ia acontecer e era previsível, não é? Agora, isto tem consequências económicas e sociais gravíssimas que não vão de par com a própria gravidade da epidemia, não é? Porque aquilo que acabou de referir em relação aos hospitais, não é? Se nós formos ler os jornais do ano passado, há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, em todos os invernos, os hospitais de Lisboa e do Porto e por aí fora tinham esperas à porta do hospital de 5 horas, 6 horas, 7 horas, e era a notícia, não é? Ou seja... Então, o que é que há diferente agora daí? Porque este alarme... O que há diferente é que agora eles não têm, porque os hospitais passaram a estar dedicados a uma doença, não é? E o poder político, ao pôr todo o peso da sociedade, do olhar da sociedade numa única doença, tem 2 tipos de consequências, não é? Uma, que é a epidemia das outras doenças, por isso é que, em termos técnicos, é uma epidemia sindémica, porque esta epidemia gera outra, gera a epidemia de mortes por cancro, gera não tratados, a epidemia de mortes por infarto. Eu conheço pessoas diferenciadas que morreram, conheço 3, infelizmente, ou conhecia 3, que morreram porque não foram ao hospital, porque os seus sinais de infarto tiveram medo de ir ao hospital por causa da Covid. E ficaram em casa e morreram. Mas agora... são pessoas que, para mim, é pouco admissível a razoabilidade daquele medo. Mas temos uma campanha oficial da DGS, paga por nós, precisamente a pedir para as pessoas não irem ao médico. Sim, mas isso é... Mas não irem ao médico dentro do quadro normal, e temos agora uma situação neste momento, não é? Portanto, houve uma diretiva de... Porque há um quadro de... a justificação para tentarmos baixar o nível de transmissibilidade, a justificação é o esmagar do Serviço Nacional de Saúde, não é? Bem, para além da hipocrisia que isto comporta, não é? Porque nós sabemos que nos últimos 20 anos o que fizeram foi cortar e destruir o Serviço Nacional de Saúde, não é? Das formas mais simples, a mais eficiente de todas foi fazendo com que, de um mês para o outro, os profissionais, um diretor de serviço, levasse para casa menos de 2.000 euros ou 2.000 euros, não é? E, portanto, ele de imediato teve que ir trabalhar para outro sítio para manter o nível que tinha, porque deixaram de pagar as horas extraordinárias, deixou de fazer noites, passou não sei o quê, e, portanto, rediminuíram para metade do seu rendimento líquido. Foi trabalhar para o outro lado, não é? E onde foi bem acolhido, como é natural, e para servir uma classe média que existe nos grandes centros urbanos. Mas o que é certo é que a culpa agora é colocada apenas e exclusivamente na população, pelo que nós vemos, pelo menos, diariamente. Não é? Pois, mas só fazer aqui um pequeno à parte, não é? Criou-se um sistema em que se fez com que os profissionais qualificados fossem para o privado mais do que iam, mas passaram a ir para um privado diferente de há 30 anos. Porque a legislação também fez com que hoje, se um médico quer ter um consultório, é tão complicado ter um consultório, que os consultórios acabaram. E, portanto,
as consultas médicas, os médicos que tinham o seu espaço de consulta, isso acabou. Estão todos concentrados em instituições privadas que os acolheram. A legislação faz com que os médicos tenham que ir para as instituições privadas trabalhar, para ter o conjunto de condicionalismos legais que a entidade reguladora de saúde obriga, não é? E por isso é que há centros, agora, em todas as cidades de província, há centros de consulta criados nos últimos 5, 6 anos para que estejam todos ali. E passaram a ser, e vão cada vez ser mais, explorados agora por essas instituições que lhes põem, isto não tem nada a ver com a epidemia, não é? Mas que lhes põem objetivos de venda, de consulta, não é? O senhor vem para aqui, tem que fazer por mês 50 consultas de privado e 50 consultas para os seguros. Não é? Mas entendo que eu não... E isto faz com que haja, e é muito interessante para si que estuda estas questões, uma mudança total na relação de trabalho. Porque há 5 anos os profissionais iam muito orgulhosamente trabalhar para um hospital da Luz, da Lusíadas, da CUF, qualquer, um desses grandes grupos. Agora, são sujeitos a constrangimentos de objetivos de produção e são objetivos e têm a remuneração condicionada a esses objetivos e passaram a ser, digamos assim, é muito interessante, peço desculpa do termo, não levem a mal, mas esta proletarização do grande chefe de serviço hospitalar que foi obrigado a deixá-lo, porque passou a ter que ir para um privado trabalhar para manter o nível que tinha e correspondia à sua responsabilidade médica e social e ao seu nível de conhecimentos, e ele agora está num constrangimento que nunca pensou estar na vida, de ter que ter um X número de doentes e conseguir um X de receita. Portanto, isto só para, voltando a esta questão da questão económica. Mas voltando à epidemia, não é? O centrar toda a atenção nesta epidemia fez com que se criasse a epidemia das outras patologias graves, não é? Porque não tratadas, por 2 razões, e há uma terceira que não referiu, não é? É que os profissionais de saúde passaram a ter medo, também não estarem lá, porque o medo não é só o medo para o cidadão comum, não é? Porque eu tive reuniões com colegas que eu fiz parte da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA quando ela foi criada no tempo de Lourais, portanto eu sou velhinho, não é? Acontece que eu encontrei agora cirurgiões que não queriam trabalhar com medo da Covid quando há 30 anos atrás, 40 anos atrás, trabalhavam sabendo que se podiam contaminar com o sangue dos doentes e que aí o risco era um risco de vida, não é? Ou seja, o medo foi transversal para os profissionais, para os cidadãos, por um lado. E, portanto, as pessoas deixaram de ir ao médico, deixaram de se tratar. Uma epidemia de mortes e mortes acrescidas. E depois a epidemia social da pobreza que vem atrás, do que os desempregados que estão aí, não é? E que se vai agravar. Portanto, há estes 3 planos. E a pergunta é, há maneira de mudar isto? Não é? Eu acho que é muito difícil. É muito difícil porque eu não sou a favor da conspiração, mas, de facto, há uma lógica de criar medo e basta olhar o que se passou nestes últimos 3 dias. Ou seja, desde há 3 dias, todos os dias saem estudos, não sei de onde, a dizer que ter as escolas abertas que ia aumentar a desgraça, não é? Todos os dias, ainda esta manhã saiu um e às 5 da tarde um distinto diretor de um serviço de cuidados intensivos, portanto, especialista em epidemiologia, em sociedade, em evolução de epidemias, estamos mesmo a ver, não é? Dizia que de abrir as escolas, eram 5 da tarde, saíram as notícias a dizer que se abrir as escolas isto vai fazer aumentar a catástrofe, ok? Ontem ou anteontem, como os mortos já têm um número elevado, mas ainda não é suficiente para meter medo, passaram a dizer, hoje morreram não sei quantas pessoas, juntando os mortos da Covid e os mortos normais. Não sei se repararam que passámos a ter, em vez de 150 mortos, passámos a ter 700 ou 800. Quantas pessoas morrem por dia em Portugal normalmente? No verão? Entre 300 a 400? Tem essa noção? As pessoas não têm esta noção. De repente dizem, hoje morreram 600 pessoas. Ai, ai, ai. Quer dizer, portanto, ou seja, há uma lógica de medo que se mantém
e que tem etapas. Portanto, não acredita que vai mudar a situação? Vai não acredito que vai mudar. A fazer... Não vai mudar. Vai mudar quando nós baixarmos, não é? E também não muda porque a única coisa que a mim que me preocupa, não é? Há duas coisas que me preocupam e que eu tenho vindo a falar repetidamente. As epidemias, o que fica de uma epidemia são as mortes. É isso que marca. Isso é que é relevante. E as epidemias comparam-se por número de mortes que provocam nas sociedades. Ora, nós sabemos onde é que estão as mortes desta epidemia. Nós devíamos fazer alguma coisa para evitar essas mortes. E não tem sido feito. Essa é a questão central. Criaram-se umas brigadas para apoiar os lares, mas essas brigadas, bem, não brinquemos, não é? Portanto, neste momento, a situação das pessoas mais idosas, eu, em outubro, fiz uma proposta concreta, o que é que eu achava que se deveria fazer para evitar a catástrofe anunciada que ia acontecer nos lares. Ela está aí, não é? Estas 150 pessoas que morrem por dia são dos lares. Ou são os que estão isolados e que não têm quem tome conta deles. Com a agravante do frio. Nós sabemos que 3 dias de frio provoca morte a quem tem outras doenças ou está frágil. Ora, os nossos lares, como a maior parte das casas dos portugueses, não estão aquecidas, não são aquecidas. Nós vamos ter uma mortalidade acrescida só pela baixa temperatura. Porque quem tem 400 euros por mês para viver não tem maneira de se aquecer, tem os que estão nas aldeias que fazem fogueira dentro de casa como sempre fizeram ao longo da vida. Os outros não têm. E, portanto, só o frio, alguém que tem uma doença cardíaca com algum peso, mata essa pessoa. Nós temos sempre, todos os anos, quando faz frio, há muitos artigos sobre o frio e a morte pelo frio. Não nos países onde o frio existe, não é? Nos países onde o frio é fora do habitual. Sabe-se que menos 1 grau de frio, média de 4 dias seguidos, leva a 2% mais de morte por doença cardíaca, 3% mais por doença respiratória. E, portanto, nós sabemos isso, estamos a apanhar com o frio, mas não fizemos nada para proteger aqueles que são os mais frágeis, que são os que estão dentro dos lares e têm mais de 80 anos. E a situação é calamitosa, porque soube hoje, num lar, um lar que até era bem gerido, tinha 66 pessoas, recebeu uma pessoa nova. A responsável do lar não teve o cuidado de pôr essa pessoa, ou primeiro de exigir, como de facto é suposto ser exigido, um teste para saber se ela estava infectada ou não estava, e portanto essa pessoa entrou para lá, não teve 2 semanas num quarto isolado. Conclusão, as 66 pessoas que estavam naquele lar estão todas infectadas. E os funcionários que trabalham naquele lar estão todos infectados. Como isto é um lar, digamos, razoável, não é? Fizeram um contrato com alguém e evacuaram as 66 pessoas que foram, não é? Esperar que não evoluam de uma forma negativa. Mas, em muitos dos lares, o que acontece é que não há quem cuide das pessoas, porque adoecem os funcionários, ou os funcionários fugiram porque têm medo de adoecer. E, portanto, há uma situação de enorme fragilidade social no grupo acima dos 80 anos. E o resultado é simplicíssimo. Os números são inequívocos. Eu digo-lhe, e continuam a aumentar sem esta semana. Na semana passada, em cada 1000 pessoas que tinham entre 50 e 60 anos que tiveram Covid, morreram 3,7. 4 pessoas. Em cada 1000 morreram 4. Entre as pessoas que tinham entre 70 e 80 anos, em cada 1000 morreram 57 das que adoeceram. Entre as que têm mais de 80 anos, em cada 1000 morreram 144. Ou seja, entre 70 e 80 morreram 57. 144 é mais do dobro de 144. E esta semana vemos que estamos com um pico enormíssimo. Porque as notícias mostram, em todos os dias, em todos os lares, morrem 10, 15 pessoas. Porque não há quem cuide delas. E, portanto, se a nossa sociedade, mas não é só a nossa, infelizmente,
deixasse de desconsiderar os mais velhos, de desconsiderar a morte. A morte passou a ser algo banal, não é? Até porque morrem tantos todos os dias na televisão, passou a ser banal, não é? Mas este confinamento vem resolver esse problema? Não vai resolver. Portanto, por isso é que eu tenho dito, o confinamento é importante, digo eu, na medida em que vai seguramente baixar o nível de transmissibilidade. De tudo. Ok, de tudo. Pronto. Mas não vai, este confinamento não vai baixar a mortalidade dos mais frágeis. Esse é o meu problema. Portanto, eu propus que se criassem, o Estado criasse um grupo, não é? Uma força especial, se há força especial para apagar os incêndios e para ajudar, essa força especial para agir dentro dos lares. Mas chegou a ter resposta? O silêncio. Mas, pronto, e alguma resposta irónica de alguns responsáveis das Forças Armadas, que foi quem eu propus que, oficialmente, que fizesse isto. Mas, pronto, quem decide, não é? E terá a consciência, o peso nela ou a falta de peso nela. Mas, se nós formos ver a Suíça, não é? Que acaba de confinar tudo, hoje, a Suíça fechou hoje tudo, as escolas todas, fechou tudo. Ok. A Suíça que é um país rico, como nós sabemos, não é? Todos sabemos que o ordenado mínimo em Geneve são 2.000 e tal euros, ou perto disso, não é? Esta Suíça, na semana passada, no dia 5 de janeiro, tinha 932 mortes por milhão de habitantes por Covid. Nesse mesmo dia, Portugal tinha 725. Ou seja, alguma coisa correu lá pior. O que é que correu pior? Não sei, mas uma coisa é certa, eles também desconsideram os seus velhos como desconsideraram os outros todos, não é? Porque, se olharmos, o Reino Unido, 1.136 mortes por milhão. Ou seja, bastante mais que nós. França, 1.019. Itália, 1.272. Espanha, 1.006. Bélgica, 1.707. Passou ontem os 20.000 mortos. E quais é que são estes mortos nestes países todos? São os mortos com mais de 80 anos das residências e dos lares. Mas a Suíça, que não tem exército, foi buscar os seus reservistas, como eles chamam, não é? E pô-los a apoiar as pessoas que têm Covid e que estavam isoladas e precisavam de apoio. Não é? Nós não tivemos capacidade até agora para dar esta resposta. E depois temos uma mortalidade muito elevada. Ou seja, estas medidas, que são inevitáveis, o confinamento é inevitável do ponto de vista político, não é? Porque estamos numa estrutura política europeia, porque a Alemanha fechou tudo, mas a Alemanha é rica. A França fechou ontem, ou fecha, e já tinha metade dos departamentos a fechar às 6 da tarde, que é uma coisa esquisita. A Inglaterra está fechada. A Suíça fechou hoje até fim de fevereiro, ou meio de fevereiro, o que é imenso. A Espanha ninguém percebe, mas... bem... Nem eles. Mas o que sabemos do mal do próximo a gente pode bem. O que sabemos é que este confinamento vai ter consequências e são claras vai ter passando consequências aqui, sociais e passando aqui que para é a terceira epidemia, que é a epidemia social, mas como ninguém se preocupa com os pobres, não é? Como ninguém se preocupa com os que morrem, as consequências sociais passam, quer dizer, é muito legítimo o que diz sobre a educação. Mas, quer dizer, a educação é a penúltima das preocupações, como Vossa Excelência sabe, não é? É a penúltima das preocupações. Era aí que agora queria tocar com o doutor... Eu lamento ter-me prolongado, não é essa.